Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. E eu quero convidar você a abrir no último capítulo, capítulo 27 do livro de Levítico. É um capítulo onde a gente toma conhecimento dos votos que porventura podem ser feitos ao Senhor. Eu farei a leitura dos 8 primeiros versículos, irmãos. Conforme a pregação for avançando, a gente irá lendo o resto do capítulo. Levítico 27, a partir do versículo 1. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem, da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas. Se a idade for de 5 anos até 20, a avaliação do homem será de 240 gramas e a da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação pela mulher será de 36 gramas de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a avaliação será de 180 gramas, se mulher, 120 gramas. Mas se for pobre e não puder pagar o previsto, então se apresentará ao sacerdote para que este faça a avaliação. O sacerdote avaliará segundo o que permitem as posses de quem fez o voto. Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Pai bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós te pedimos, ó Senhor, que na noite de hoje o Teu Espírito Santo venha e ilumine as nossas mentes e o nosso coração, ó Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a entendermos a Tua palavra e a sermos instruídos pelo Teu Espírito, ó Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Pai. Amém. Irmãos, esse é o último capítulo do livro de Levítico. E é interessante porque, depois eu convido você a fazer essa leitura, faz-nos parecer que o livro de Levítico deveria ter encerrado no capítulo anterior. Mas entenda o seguinte: não sei se você entendeu do que se trata o capítulo 27, mas ele se trata de possíveis votos que você pode fazer a Deus, ou das possíveis promessas que você pode fazer ao Senhor. E nós temos um grande problema aqui. É que a promessa que você pode fazer, talvez você não consiga mantê-la. Porque prometer, irmãos, é muito fácil. E nós vivemos numa geração de decisões impulsivas. Muitas vezes você compra por impulsão e depois se arrepende. E talvez você faça um compromisso diante de Deus por entusiasmo. Mas depois você vai querer negociar com o Senhor. Senhor, não era bem isso que eu queria ter dito. O livro de Levítico, irmãos, aqui está terminando, lembrando a gente de algo profundamente sério. Em que o Senhor leva a sério as promessas que nós iremos fazer a Ele. E talvez você se surpreenda com o seguinte: o capítulo 26, que é o capítulo anterior, parecia ser o final perfeito do livro. Porque nós temos as bênçãos e as maldições das alianças que poderiam ter sido feitas com o Senhor, e é a respeito de tudo aquilo que é falado no livro de Levítico inteiro. E faz-nos parecer que o livro já tinha chegado no seu ápice. Parece que o capítulo 26 era o clímax
do livro de Levítico. E aí de repente aparece o capítulo 27, você diz assim, eita, o livro não acabou. Tem mais um capítulo. Um capítulo inteiro sobre votos e promessas que a gente pode fazer ao nosso Deus. E a gente precisa entender uma coisa. Eu sei que você não leu o livro de Levítico por inteiro ainda. O livro de Levítico, ele vai tratar a respeito da fidelidade de Deus e da aliança que o seu povo faz com ele. E a pergunta que nos vem à mente nesse momento é a seguinte: Deus, ele é fiel e permanecerá. E nós? Qual tem sido a nossa fidelidade ao Senhor? Nessa primeira parte, isso que a gente acabou de ler até o versículo 8, ele vai começar tratando das coisas que são de maneira mais séria. Por quê? Ele está falando aqui a respeito da dedicação de uma vida. Se um homem fosse dedicar, se uma mulher fosse dedicar, se as crianças forem dedicadas, e ele vai mostrando os valores dessa dedicação. Então, quando alguém fazia um voto ao Senhor, é como se ele estivesse consagrando a si mesmo, ou o seu filho, ou um membro da sua família. E esses eram os valores estipulados de acordo com a idade e com a capacidade produtiva das pessoas. Então você pode pensar, mas por que a mulher vale menos? Não é que ela valha menos, ela paga menos. Porque no trabalho braçal, ela vai ser menos produtiva, normalmente, do que um homem. Então, crianças são menos produtivas, idosos são menos produtivos. E eles vão mostrando o valor aí pela gramatura da prata. E aqui a gente não está falando, irmãos, de preço de mercado. As pessoas não estavam sendo vendidas. O que está acontecendo aqui, na verdade, também não é a respeito da dignidade dessas pessoas. Porque a Bíblia vai nos falar que todo ser humano vai carregar a imagem de Deus. Então não é quem vale mais e quem vale menos. O que está sendo regulado aqui, na verdade, é algo funcional. A contribuição para o serviço do santuário. Ou considerando que você vai dedicar a sua vida a Deus, quanto vale isso? E que bom que todo mundo não vale o mesmo valor. Imagina que você quer dedicar toda a sua família. Você, a sua esposa e os seus filhos. Se fosse todo mundo igual, ia ser mais custoso. E o Senhor, ele vai regular isso para nós. Então o que é que a gente pode aprender aqui em primeiro lugar? Se você quer prometer a sua vida a Deus, você precisa ser lembrado do seguinte. Primeiro, Deus é generoso. Deus nos quer como seus servos, e Deus ainda assim considera os pobres. E por que aqui ele está nos mostrando a sua generosidade? O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, no versículo 1, ele vai nos dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, nós somos do Senhor. Não há o que você diga é meu. A gente nunca poderia dever falar essa frase. Não existe essa possibilidade. Então Deus, sendo um Deus misericordioso, que nos chama a viver a nossa vida diante dele, antes que ele peça algo a nós, ele já nos deu tudo em Cristo. Até mesmo o dízimo e a oferta que você dá ao Senhor não é seu. Porque se nós não somos do Senhor, o nosso dinheiro também não é nosso. E a gente começa a entender algumas outras coisas que talvez possam não fazer sentido. Então, Israel só fazia votos porque já havia recebido essa graça do Senhor. Deus os tirou da terra do Egito, Deus os sustentou no deserto e ele fez essa aliança com o povo. Então esse voto era a resposta. Era uma reação do povo para com o Senhor. Porque quando você decide dedicar a sua vida a Deus,
Você está respondendo ao Senhor. Em segundo lugar, porque aqui está nos falando que Deus nos quer? Paulo vai tratar a respeito disso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5. E ele vai dizer algo extraordinário a respeito dos macedônios. Ele vai dizer o seguinte: deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Sabe o dinheiro que você acha que você dá a Deus, e que eu acabei de fazer essa correção, porque nós devolvemos aquilo que é dele? Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer o nosso serviço e muito menos a nossa oferta. Deus, ele quer a nossa vida. E quando a nossa vida se torna do Senhor, todo o resto é periferia. Não existe, irmãos, cristianismo de meio compromisso. Ou você entregou sua vida completamente a Deus, ou você está vivendo uma farsa. Não existe discipulado parcial. E isso aqui é o ponto central. Ou você pertence ao Senhor, ou você está pertencendo a si mesmo. E aqui a gente precisa falar com bastante clareza. Muitos querem entregar os recursos, mas não querem entregar o seu próprio coração. Outros dizem entregar o coração, mas resistem quando o Senhor tenta tocar nas áreas práticas da sua vida. E a gente vai ver exemplos muito claros a respeito disso ao longo da Escritura. Até mesmo quando o Senhor fala com o jovem rico: deixa tudo e me segue. O Senhor não estava falando só do dinheiro, não. A riqueza dele era um detalhe, irmãos. O Senhor estava falando para ele entregar a vida dele. A riqueza fazia parte, mas não era o todo da vida desse homem. Então, se Levítico, o livro começa com os sacrifícios, ele vai terminar com entrega total. E esse é o caminho do discipulado. Crianças, quero que vocês entendam o seguinte na noite de hoje. Se você prometeu à sua mãe que vai arrumar o quarto e não arruma, o que é que vai acontecer? Você fez uma promessa à sua mãe. Talvez ela passe a confiar menos em você. Deus, ele nunca vai deixar de cumprir o que ele promete a nós. E ele quer que nós, como filhos, aprendamos a falar a verdade e a cumprir o que nós falamos. Então, se você disse à sua mãe que iria arrumar a cama, ou que iria arrumar o quarto, ou que iria ajudá-la em determinada coisa e não está fazendo, você não está pecando contra a sua mãe ou o seu pai. Você está pecando primeiro contra o Senhor. Porque você fez uma promessa e não cumpriu. E o que é que ele vai querer nos apresentar a respeito dos pobres? Se alguém fosse pobre demais, o sacerdote faria uma avaliação proporcional. Talvez essa pessoa só pudesse dar 1 grama de prata. Mas Deus, ele não exclui o pobre. Porque ele não mede espiritualidade, irmãos, por riqueza. O Senhor não faz isso por hipótese alguma. E o que o texto está nos mostrando aqui é que se você fosse pobre demais para pagar o valor estipulado, o sacerdote iria fazer essa avaliação, e isso nos revela, irmãos, o coração do nosso Deus. Por ele não excluir o pobre, ele não vai medir a nossa espiritualidade por riqueza, e é justamente por isso que o nosso Senhor, em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu não sei se você está lembrado da história da viúva, mas no capítulo 12 de Marcos, a partir do versículo 41, quando aquela viúva entrega aquele valor, e é dito que ela entregou tudo o que ela tinha, vocês sabem por que ele fala a respeito disso? Porque Deus, por não medir justamente a quantidade, ele está medindo a entrega. Ele não pede o que você tem, mas o Senhor está pedindo diariamente tudo que você é. O seu dinheiro, meu irmão e minha irmã, é só um detalhe diante do Senhor.
Porque o Senhor é o dono da prata e do ouro. O texto vai seguir, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia novamente. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 9 aqui. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo o que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro, dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mau, segundo a avaliação do sacerdote. Assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará àquele que o vendeu, àquele de quem era posse do campo, por herança. Toda a avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Eu não sei se você já leu o livro de Levítico, mas você vai ter uma ideia mais clara a respeito do ano do jubileu no capítulo 25. E o que é que o autor está tratando aqui? O que é que Moisés está relatando aqui para a gente? Como é que funcionava a agricultura no povo de Israel? Você plantava por 6 anos, no 7º ano a terra descansava. Então, da mesma maneira que nós trabalhamos 6 dias, e no 7º dia a gente o quê? Descansa. A terra também descansava. Então, você plantava por 6 anos, e no 7º ano a terra descansava. Sendo que havia um ciclo de 49 anos. Certo? No 50º ano, ou seja, no ano 50, havia um descanso, como se fosse um descanso especial. E o que é que isso significava para o povo de Israel? Vamos supor, né, que o meu irmão ali, Adriano, ficasse muito apertado financeiramente e no meio do ano desse ciclo aí de 50 anos, ele decidisse vender a terra dele para mim. O que é que iria acontecer? A terra não seria minha por definitivo. A terra seria minha, vamos supor,
durante os próximos 25 anos, e eu iria pagar para ele as próximas 25 colheitas, que não seriam 25, concorda? Porque tem os anos de descanso. Então, eu iria pagar a ele o tempo que faltasse até o próximo ano do jubileu, considerando a quantidade de colheitas, vamos colocar aí, 20 colheitas. Então, o povo de Israel funcionava dessa maneira. Então, o que é que ele está relatando aqui para a gente? Essa consagração da terra iria funcionar dentro desse esquema. Se o ano do jubileu acabasse de ter virado os 50 anos, ia ser pelos próximos 50. Se já estivesse próximo do seguinte, vamos supor, falta só 5 anos para o ano do jubileu. Então, você iria pagar, possivelmente, por 3 colheitas. Certo? E uma das coisas mais interessantes disso, e eu convido você a fazer a leitura depois do capítulo 25, é que o Senhor prometia que no 6º ano, certo? A colheita iria ser 3 vezes maior para que ela durasse o 6º ano, o 7º ano e o 8º. Por quê? Quando você fosse plantar no 8º, o 7º não tinha sido plantado nada. Já parou para pensar nisso? Você, agricultor, planta 6 anos e o Senhor promete comida pelos próximos 3. E a gente fica brincando com o Senhor, achando que Ele não vai cuidar de nós. Agora o texto, irmãos, ele está tratando dos bens, dos animais, das casas, dos campos. E aqui a gente vai aprender algo muito importante. A nossa santidade ao Senhor, ela precisa custar. Ela precisa valer alguma coisa. Porque o adorador, ele não podia trocar um animal consagrado ao Senhor por um outro. E se ele tentasse fazer isso, ele perderia o que havia sido trocado e o que ele colocou no lugar. E se ele quisesse resgatar um animal impuro, ele tinha que pagar um imposto, 1/5, 20%. E por que essa rigidez? Porque promessa, irmãos, não é emoção, é compromisso. Eu não estou falando da sua promessa de você pedir mais dinheiro a Deus, não, meu irmão. Provérbios capítulo 20, versículo 25, nos diz o seguinte: laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. E os votos dos quais falamos aqui, irmãos, é o voto que você faz ao Senhor quando você é batizado e faz a sua profissão de fé. É o voto quando fazemos diante do Senhor, quando decidimos casar, irmãos. É o voto que fazemos ao Senhor quando temos filhos e decidimos batizá-lo, que esse menino vai ser criado nos caminhos do Senhor, como a gente pode ver aqui na noite de hoje. E a Bíblia, ela não proíbe esses votos. Mas quantos já disseram, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu farei aquilo. E depois nós temos o silêncio. O Senhor, ele não proíbe os votos, mas ele condena os votos que são levianos. Promessas que são feitas no calor da emoção, frequentemente se torna peso na frieza da nossa rotina. E a gente vai lidar com 3 perigos aqui. O perigo da riqueza, que no capítulo 6 de Mateus, Cristo, no Sermão da Montanha, vai dizer o seguinte, no verso 24: não podeis servir a Deus e as riquezas. E a gente não vive numa cultura onde o dinheiro se tornou sagrado. Ou vive? E esse é um grande perigo para nós como igreja do Senhor. Uma outra questão é quando a gente inverte as prioridades. Pessoas escondem salário, mas expõem a sua intimidade. Elas protegem o patrimônio, mas negligenciam a sua vida de piedade. Quando, na verdade, o Senhor está nos chamando a sermos mordomos fiéis. Levítico nos lembra do seguinte aqui, irmãos: tudo pertence ao Senhor.
a terra, os rebanhos, as casas, nada é realmente nosso. E nós somos mordomos. E eu queria dar uma dica a você. E essa dica não é para você perder a escola dominical aqui não, viu? Domingo passado, a gente começou uma série de sermões sobre mordomia cristã. São 9 pregações. Então, domingo retrasado teve a primeira, hoje teve a segunda, e a gente vai seguir pelos próximos 7 domingos, já considerando que hoje já... Então, são 9 pregações. Porque a gente tem entendido muito mal a respeito disso, irmãos. E fica o convite para você depois acompanhar essa pregação ao longo da semana. E por que a gente está falando a respeito disso? Porque se a santidade ela nos custa, se nós deveríamos ser mordomos fiéis e nós não temos sido, qual é a próxima questão tratada aqui no texto? A partir do versículo 26, irmãos, o texto nos diz o seguinte: mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado segundo a avaliação, com o acréscimo de 1/5 parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a 5ª parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Então, uma promessa estava sendo feita, mas ela deveria ser feita com integridade. Então, o que é que o Senhor está nos mostrando aqui na parte final do texto? Deus, irmãos, ele não aceita maquiagem espiritual. Eu não estou falando da maquiagem das irmãs, não. Fiquem tranquilas aí que não tem problema nenhum. O que ele está querendo nos dizer aqui, irmãos, é que os primogênitos já pertenciam ao Senhor. Eles não poderiam ser usados como voto especial, porque eles já eram do Senhor. Os dízimos já eram do Senhor. Não podiam ser reapresentados como oferta. É como se você quisesse, nos dias de hoje, está lá o valor do seu dízimo separado, e você querer entregar como oferta aqui na igreja. Não faz sentido. Então Deus está fechando aqui a brecha da sua possível hipocrisia. E o capítulo aqui ele está fechando possíveis brechas que possam aparecer no nosso coração. Por quê? Porque o Senhor não aceita esse tipo de maquiagem. E a gente precisa lembrar do seguinte, eu não sei se você lembra, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira, eles não foram julgados por ficar com parte do valor do terreno. O problema não foi porque eles só deram parte do valor da venda. O problema é porque eles fingiram. A questão não era o dinheiro, irmãos, era a integridade do coração deles. É como se a gente quisesse dizer para a liderança da igreja: pastor, eu vendi um terreno, foi 10 mil reais, eu vou dar o dinheiro para a igreja. Meu irmão, você pode ter vendido por 100 mil, por 1 milhão. Se você só quer dar 10 mil, é entre você e o Senhor. Ninguém precisa saber disso. Mas muitas vezes a gente quer, é como se a gente quisesse fazer um teatro dentro da igreja.
Você vendeu algo de muito valor e você não quer dizer que você está dando só parte do dinheiro. E essa é a grande aplicação aqui do Levítico 27. O Evangelho, ele exige de nós, irmãos, coerência. Hebreus capítulo 13, versículo 16, ele nos diz o seguinte: não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Porque o Senhor se compraz, irmãos, com sacrifícios vivos, com vidas coerentes, com promessas que são cumpridas. Então, se você diz fazer parte do povo de Deus, que você viva de maneira coerente, meu irmão e minha irmã. Se você decidiu casar, que o seu casamento seja para a glória de Deus. Se você decidiu ter filho, que você crie essa criança para a glória de Deus. Se você abrir um comércio, que o seu comércio glorifique a Deus. Que o seu trabalho seja para a glória de Deus. Que a sua vida por completo seja para a glória de Deus. Então é isso que Deus espera de nós. E como é que a gente pode encerrar essa perspectiva aqui? Nós só temos um verdadeiro fiel. E esse verdadeiro fiel, irmãos, é o nosso Senhor, é o próprio Cristo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não tenho como escapar dela, nem para mim, nem para você. Quem cumpriu perfeitamente os seus votos? Não fui eu, nem foi você. Um irmão nosso, um pastor americano, ele tem 2 artigos que eu acho interessantíssimos os dois, que ele diz que Adão quebrou os 10 mandamentos. E Cristo cumpriu os 10 mandamentos. Ele é o único, irmãos. Ele é o único que cumpriu perfeitamente os seus votos. Não foi Israel, não seremos nós, mas é Cristo. Ele prometeu obedecer ao Pai. Ele assumiu o compromisso eterno de cumprir a vontade de Deus em todas as coisas, sem reservas, sem cláusula de escape. Ele não renegociou no Getsêmani, irmãos. A única coisa que ele disse é que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Diante da agonia que ele passava naquele momento, ele manteve o voto. E ele não desistiu no Gólgota. Ele foi o verdadeiro sacrifício vivo, entregue completamente sem recuo, até o estar consumado. E é por isso, irmãos, que Paulo vai nos falar no capítulo 1 de Romanos, no versículo 5, falando da obediência da fé. A gente não obedece para sermos salvos, mas a gente obedece porque nós fomos salvos. Não tem nada que façamos que nos aproxime da nossa salvação. Absolutamente nada. Porque a salvação é a obra completa de Cristo. E não tem esforço nosso. Nós não temos esse tipo de capacidade. Mas a nossa obediência é fruto, ou deveria ser fruto, da nossa gratidão a Deus. Nós deveríamos responder ao nosso Senhor em amor, porque fomos alcançados. E Levítico termina nos perguntando, irmãos, vocês irão cumprir seu voto? Os seus votos? E o Evangelho nos responde, Cristo cumpriu por nós. E não existe frase ou palavra melhor do que essa para nós na noite de hoje. Nós só iremos participar dessa mesa, irmãos, porque Ele cumpriu perfeitamente. Mas existe uma contrapartida nossa. Deus espera que a gente viva para a glória dEle, alegres, vivendo com plena felicidade, sabendo que o nosso Senhor cumpriu perfeitamente. E nós não deveríamos fugir disso. Então, lembrando a você as palavras lá do início. Se nós vivemos numa geração de promessas rápidas,
e compromissos descartáveis, mas a gente serve a um Deus que não quebra a sua aliança, eu quero lembrar a você uma coisa da noite de hoje. Ele prometeu a nós que seríamos redimidos. E nós fomos. Ele nos prometeu, irmãos, enviar o Messias. E ele enviou. E ele também nos prometeu nos salvar. E fomos salvos. Então, irmãos, o problema nunca foi a fidelidade de Deus. Sempre foi o nosso coração. Levítico 27, irmãos, não é sobre dinheiro. É sobre lealdade. É sobre a sua integridade diante de Deus. É sobre mostrar a nós que o discipulado, ele custa. Então a pergunta final, irmãos, não é quanto você tem dado ao Senhor. A pergunta final é: você já se deu completamente ao Senhor? Porque o evangelho vigoroso exige uma resposta vigorosa. E o Senhor nos deveria fazer com que a gente falasse sim para Ele, mas para que também vivêssemos esse sim. E nós deveríamos fazer isso para a sua glória. E somente por isso. Eu queria desafiar você a orar nesse momento, a colocar seu coração diante de Deus, para que o Senhor cuide de nós como seu povo, e nós não sejamos entregues, irmãos, à nossa própria vontade, mas para que a gente lembre daquilo que foi cumprido, daquilo que nós temos feito, e da sua mesa diante de nós. Quero convidar você a baixar sua fronte nesse momento, nós iremos orar. Pai bendito, Deus santo, Deus de misericórdia,